Olá, o meu nome é professor Ítalo Silva e nós partimos para esse vídeo, o oitavo vídeo da nossa série, onde estamos fazendo uma síntese da história da filosofia. Nesse vídeo nós vamos falar um pouco da ideia de abertura do Renascimento, do Renascimento filosófico e artístico que compreendeu a Itália no final da Idade Média. Essa síntese da história da filosofia que nós estamos fazendo, ela tende a ser bem resumida, devido a ser uma revisão de estudo para vestibular e até para o próprio Enem. Então, nós vamos nos fixar a ideias centrais desse período. Então, algo que eu digo sempre, vou retomar e fixar isso para vocês que estão estudando filosofia, seja para uma filosofia para alguma prova de processo seletivo, ou seja, para conhecer mais a história da filosofia. Eu digo sempre que nós temos áreas de abordagem filosófica, que vai desde a ética, a estética, a política, a metafísica, a lógica, a linguagem, a epistemologia. E essas áreas ontológicas, epistemológicas, lógicas, políticas, elas precisam ser entendidas nos diferentes períodos da história da filosofia. Então, quando nós falamos, por exemplo, no humanismo, quem são os pensadores que estão dentro disso, quais são as linhas de abordagem, é isso que vocês precisam fixar. Esse vídeo se tratará da filosofia moderna. Os vídeos anteriores nós falamos da filosofia antiga, filosofia medieval, e agora passamos para a filosofia moderna. Então, qual o pensador que nós estamos falando? O pensador X. E ele está inserido em qual período? Idade moderna? Sim. Ele faz parte de qual movimento? Depende de qual linha epistemológica, por exemplo. Então, lembrem disso. Tentem, até essa semana teve uma aluna que pediu uma dica, mas como, professora, a história da filosofia é muito longa e eu não consigo responder as questões determinadas desse período. Então, tentem lembrar do pensador direcionado a qual momento histórico que ele está. E não tenham perda da linha cronológica da filosofia. A história da filosofia, ela nos ajuda, nos remete a bastante compreensão de algumas características. Então, não percam a cronologia, ok? Então, mesmo para questões de história, você precisa de uma visão cronológica para responder questões e até mesmo para debater algum assunto filosófico. Nesse vídeo, vamos falar um pouco sobre a filosofia moderna. A filosofia moderna tem alguns aspectos que vão levar ao nascimento da filosofia moderna. Mas primeiro nós precisamos ver o humanismo, que faz parte do final da Idade Média, de alguns filósofos já estavam com uma abordagem humanista, só que lembrem que a característica principal da filosofia medieval é o teocentrismo. Deus está no centro da atenção e reflexão filosófica. Agora, com o humanismo, nós tiramos Deus do centro da atenção e reflexão filosófica e vamos colocar o homem. O humanismo critica a escolástica que é o final da Idade Média, que nós falamos no vídeo anterior, que era a tentativa de se explicar Deus de forma racional. E a escolástica, que seu principal representante, foi Tomás de Aquino, que elaborou as 5 vias tomistas na busca de tentar provar Deus de forma racional, a existência de Deus de forma racional, com o uso da filosofia. Então, o humanismo começa no século XIV ao século XVI, buscando criticar a escolástica e reflete particularmente o que se relaciona com o homem. Lembre agora que é antropocentrismo. Se antes na filosofia medieval, da Idade Média, aqui, nós estávamos com uma busca teocêntrica, Deus no centro da atenção e reflexão filosófica, agora aqui na Idade Moderna será chamado de antropocêntrico. É o homem que está no centro da atenção e da reflexão filosófica. Nisso, tudo vai ser relacionado ao homem, a ética vai estar voltada novamente ao homem, retomando exatamente a ideia de renascimento, retomando alguns aspectos da filosofia clássica, que
essa retomada humanista vai desde a arte até a ciência, a partir do estudo das humanidades, inspirado na cultura antiga, greco-romana, cultura greca-romana. Os ensaios de Montesquieu descrevem muito bem essa nova mentalidade de colocar o homem no centro, no foco. E aí eu posso dizer para vocês que nós temos no humanismo a ideia de razão, né? O teocentrismo, Deus, agora o antropocentrismo, o homem. Fixe isso como característica primeira da filosofia medieval, filosofia moderna. Desculpe. E só para questões de fundamentação, de contextualização, nós podemos entender alguns aspectos, lembrar de alguns aspectos que marcam a Idade Moderna, o início da Idade Moderna. Primeiro, a passagem para o capitalismo. A ideia dos fios, de terras, onde que as pessoas tinham as terras emprestadas e ali tinha o senhor feudal ou o rei que lucrava em cima do trabalho delas. Agora nós temos o quê? Uma valorização do capital, da moeda. Outra questão que nós podemos lembrar é a motivação da reforma da igreja. Okay? Compreendendo lá cristianismo primitivo, depois o cisma do Oriente, temos a ideia de igreja ortodoxa e igreja romana. Agora essa igreja romana, que caminha com sua estabilidade, que teve todo o seu poder dentro da Idade Média, perde-se esse poder, enfraquece o poder da igreja e a filosofia se abre para fora dos portões da igreja. Então isso favoreceu também como contextualização e como fundamentação para a criação de uma nova ideia. A ideia de modernidade, a ideia de ruptura com a tradição, principalmente com a tradição religiosa, a tradição de uma filosofia que era feita em cima dos moldes teológicos, para pensar e repensar a ideia de uma natureza, da origem da natureza do homem, da origem da natureza das coisas, sempre como resposta a Deus. Agora, então, também temos impressões de textos. Isso, a impressão do texto, a invenção da imprensa, da impressora, vai fortalecer uma difusão maior do conhecimento e dos textos. Né? Aqui elabora-se uma ideia de universidade onde que as pessoas têm acesso ao conhecimento, a informações que lhes possibilitariam um questionar daquilo que se vivia até então. Então, falar de Idade Moderna é falar de ruptura com o tradicional, que no caso era a Idade Média. Outra coisa, o avanço da tecnologia e da ciência. Então vocês perceberão que os filósofos na Idade Moderna terão uma preocupação quanto à ideia de pensar científico. E uma questão política foi a colonização, que na verdade foi a exploração da América, né? A conquista da América. E depois, mais na metade da Idade Moderna, nós temos então a exploração maciça e a tentativa de uma civilidade, de passar uma civilidade, que é a civilização, né? A ideia de civilização europeia, para todo mundo, e principalmente para a África. Então, só para questões de contextualização histórica e de fundamentação, nós temos esses fatores quanto ao início da Idade Moderna. Outra questão que faz parte do tópico ciência é o geocentrismo substituído pelo heliocentrismo, né? A Revolução Copernicana. Na verdade, não é mais a Terra que está no centro, não é a rainha de tudo. Agora nós sabemos que o que gira em torno de quem, o que muda essa rota é que a Terra está girando em torno do Sol. Então, como acreditavam que a Terra que dominava, né? O homem, sabe, com seu egoísmo todo, a Terra gira em torno do Sol. O geocentrismo que dizia que a Terra estava no centro. Não, na verdade, agora sabemos que quem está no centro é o Sol.
revolução copernicana, do geocentrismo para o heliocentrismo. Um dos aspectos também dentro dessa contextualização. Ok? Espero que tenha ficado claro aí a fundamentação e a contextualização do que marca o início da Idade Moderna. E aí, na Idade Moderna, teremos a valorização da razão. Platão, que já falava de uma racionalização, o Sócrates também falou de racionalização, mas agora a racionalização será a bandeira primordial da filosofia, principalmente em questões epistemológicas, a epistemologia. Epistemologia, que é a área da filosofia que trata quanto a como o homem consegue chegar ao conhecimento, como a mente humana chegou ao conhecimento. Nós vamos chamar esse primeiro período, que falaremos agora nesse vídeo, de Renascença e a Idade da Razão, que vai do ano 1500 ao ano 1750, por volta. Ok? Então, a filosofia medieval, agora em decadência, temos a filosofia moderna. E para estudar essa filosofia moderna, nós vamos dividir em períodos. E esse primeiro período que vamos dividir é da Renascença, a idade chamada Idade da Razão. A reforma da Igreja. A reforma da Igreja, o humanismo influenciou nessa reforma, né, de maneira de entender a religião. A vontade de viver a religião sem submeter-se a um poder absoluto da Igreja. Conduziria então isso ao quê? A reforma da Igreja, que na verdade não foi uma reforma propriamente dita, porque foi uma divisão da Igreja, onde que Lutero induz, vamos dizer, lidera esse novo movimento de uma cisão novamente da Igreja. Já tinha tido uma cisão primeira com a Igreja ortodoxa, a Igreja romana. Agora vemos as igrejas protestantes, as linhas protestantes do cristianismo, ou seja, que vão protestar contra aquilo que não acreditava no caminhar da Igreja. Iniciada então por Lutero e que acabara com o aparecimento da religião protestante, então a formação do protestantismo. E vamos pensar em século XVI, né? E a primeira filosofia que podemos falar como símbolo da Idade Moderna é uma filosofia política. Filosofia política de Nicolau Maquiavel. Nicolau Maquiavel vai fazer uma reflexão sobre a justiça e o direito, que conduz uma descrição da realidade política diferente da experiência religiosa, né? Aquela explicação religiosa que era feita, aquela experiência de um rei, que a voz do rei era a voz de Deus. E então ele vai escrever o livro O Príncipe. Dizem que esse livro O Príncipe foi escrito sob encomenda como um manual de como se manter no poder. E aqui, a principal característica é a visão ética. O Maquiavel, no livro O Príncipe, ele vai falar de mecanismos de como se manter no poder. Como assim mecanismos de se manter no poder? O poder ele precisa ser mantido. E aí, ele vai falar de uma ética que é totalmente diferente da ética que se via até então. De uma ética daquilo que é correto e daquilo que é comportamento necessário. Ele vai falar de uma ética exclusiva para o príncipe. Uma ética exclusiva para o governante. O que significa essa ética? Significa que os fins justificam os meios. Essa frase que não é necessariamente escrita no livro, mas é uma interpretação do livro. Como que seria isso? Os fins justificam os meios. Para fins de elaboração e manutenção de um poder que garanta o fortalecimento e a exclusividade de um poder absoluto, não vamos falar de absolutismo ainda, mas de um poder que seja forte o suficiente para manter a ordem, para manter a organização do espaço político. Essa ética pode tudo, desde que justifique o fim de manter o seu próprio poder. Como assim? A finalidade: sucesso do Estado, sucesso do governante. Essa é a finalidade. E para chegar a essa finalidade, todas as estratégias de guerras, de manipulação, de
de ordem, de poder, o príncipe terá como justificável. Para manter o sucesso do Estado, todas as estratégias serão justificáveis. Assim, o principado, a monarquia ou a própria república, ela precisa de manter o seu poder. E a ética, por exemplo, é errado invadir o território do outro. Não. Para Maquiavel, não. Para Maquiavel, tudo vai ser justificado pelos próprios fins, ou seja, pela própria finalidade, pelo próprio objetivo de manter o sucesso do Estado. E aí Maquiavel diz o seguinte: o governante ele deve ter duas características, a do leão e da raposa. A do leão, porque o governante ele deve ter a velocidade, ele deve ser feroz, ele deve ter liderança, ele deve manter tudo dentro do seu controle, dentro da sua força. Então, a força do leão, a velocidade do leão, é uma característica que o governante deve ter. E a outra característica é a esperteza, é a inteligência, é a astúcia. E aí, nós temos o termo maquiavélico. O que é o termo maquiavélico que nós utilizamos hoje? Diferente da empregabilidade de alguns na própria linguagem, o termo maquiavélico não significa aquilo que é mal, mas significa aquilo que é manipulável. Aquilo que quem foi maquiavélico? Aquela pessoa que conseguiu artimanhas, conseguiu articulações, conseguiu pensar, conseguiu astúcia para manter aquilo que ele queria, para ter aquilo que ele queria. A velocidade, ou seja, a firmeza, a força do leão e a astúcia da raposa. Esse é o maquiavélico. Tá? Não liguem o termo maquiavélico com mal. E isso tudo do príncipe, da ideia de Maquiavel, representa bem uma ideia de renascimento. Renascimento este de que vamos precisar romper com aquela ideia de teocentrismo. Aqui já não é mais justificável e explicável um poder teocêntrico. Por que não é justificável? Porque o príncipe tem toda a autonomia para manter a sua ordem. Aqui a coisa se pensa de humano para humano. Não se pensa mais uma política que vá dever ordem para o divino. Vai pedir bênção para Deus daquilo que é certo e daquilo que não é. Então a coisa se torna totalmente humana e é a tendência agora desse novo período chamado filosofia moderna, de romper com aquela bênção da igreja, aquela bênção daquilo que era certo e aquilo que era errado para o absolutismo religioso. Ok? Então, da política, não esqueçam da filosofia política como um marco, o príncipe Maquiavel como um marco para essa nova ideia de modernidade. Ainda falando de modernidade, eu já falei disso agora há pouco, a Revolução Copernicana. Né? A partir do novo modelo de universo de Copérnico, muitos cientistas, sem ser filósofos, vão criar a ciência moderna, baseada na matemática e na experiência, e não na religião e na filosofia. Galileu dirá que o universo é um livro aberto, escrito em linguagem matemática. Galileu esse que foi condenado pela igreja. E aí, continuando na ideia de filosofia moderna, vou falar só mais sobre esse pensador moderno, Francis Bacon, para partirmos depois para um segundo vídeo da filosofia moderna, porque senão vai ficar muito grande. É um vídeo inteiro falando de filosofia moderna. Por mais que seja síntese, não dá para falar de tudo em um vídeo só. Então esse é o primeiro vídeo da filosofia moderna e virão outros, provavelmente mais 2 ou 3. Então falamos da contextualização, falamos da filosofia política, do príncipe e o quanto isso é importante para entender uma nova visão, né, uma moderna visão, a modernidade. Agora vamos falar de Francis Bacon. Francis Bacon, que ele vai falar que conhecimento é poder. Como assim conhecimento é poder? Ele vai valorizar a ideia de que nessa modernidade filosófica nós precisamos utilizar do conhecimento. Nós precisamos utilizar do conhecimento para quê?
conhecimento que vai ser o poder que vai determinar uma nova organização, uma modernidade. E aí, ele, dentro dessa reflexão de poder, ele vai dizer que o homem precisa se livrar de alguns ídolos criados durante a história da filosofia, durante a história da humanidade. Como assim? O que são ídolos? Ídolos são ilusões que o homem tem, o homem tende a achar que são verdades e, na verdade, não é a verdade em si. Então, para um conhecimento que seja seguro e que seja poderoso e que traga ao homem, esse homem moderno, a sua segurança no conhecimento e numa nova forma de pensar a existência, a humanidade, o homem precisa se livrar dos apegos, das ilusões que ele mesmo criou. Então, ele elabora essa teoria dos ídolos. Ele precisa se livrar primeiro do ídolo da tribo. O que são os ídolos da tribo? São os ídolos que são formulados, né? São essas falsas noções que são formuladas provenientes das limitações da própria espécie humana. E aí, tribo, nós lembramos das tribos indígenas, das tribos antigas, né? Das primeiras civilizações, que formulavam ideias ali para explicar a existência. Lembra da história do mito e da filosofia, das explicações cosmogônicas, ou seja, explicações fantasiosas da realidade, eram criadas também nas tribos. Então, essas falsas noções que são provenientes da própria limitação da natureza, dos primeiros homens se organizarem em tribos e formularem explicações que devem ser passageiras. Deveriam ter passado, mas o homem ainda cultiva ideias, explicações da realidade que não são explicações verídicas, que não são explicações científicas. Então, os homens precisam se livrar dessas explicações da tribo, né? dessas falsas noções, desses ídolos da tribo. Outro ídolo que o homem precisa se livrar são aqueles ídolos provenientes da caverna. O que são os ídolos provenientes da caverna? São as falsas noções do ser humano como indivíduo, né? Alusão ao mito da caverna. Por que uma alusão ao mito da caverna? Porque no mito da caverna o homem estava aprisionado naquela caverna e não conhecia o que estava fora. Então ali ele tinha a sua verdade, que na verdade era, na realidade era uma projeção. Então ele faz essa alusão para essas falsas noções do homem enquanto indivíduo para a sua própria visão, da caverna que o homem tem, a visão que ele tem dele mesmo. Então, os ídolos que o homem faz da sua própria natureza, da sua própria existência dentro dessa caverna, que não possibilita ver as coisas de forma mais ampla. Então, a teoria dos ídolos derruba primeiro os ídolos das tribos, né? Os ídolos da tribo, os ídolos da caverna, que são esses das noções que o indivíduo tem quanto à sua própria natureza. Os ídolos do mercado também são chamados de ídolos do fórum. Tá? Os ídolos do fórum são as falsas noções que vêm ao homem provenientes da linguagem e da comunicação. O mercado, imaginemos um mercado de compra e venda, o homem utiliza da argumentação para vender, para passar algum produto. Segundo ele, também nós compramos algumas ideias que passam pela linguagem, meramente pela argumentação, que os homens precisam se livrar também desses ídolos. São formulados dentro da linguagem de mercado, ou seja, de fórum, de argumentação, que os homens foram criando dentro da história da humanidade. E, por fim, os ídolos do teatro, que são as falsas noções provenientes das concepções filosóficas, científicas, culturais vigentes. No teatro, na antiguidade, se passavam algumas ideias através da própria arte, né? Da arte que transmitiam ideias que eram filosóficas, eram às vezes científicas, culturais. Então essas ideias culturais, filosóficas, precisam também serem quebradas. Aqui nós temos um filósofo, Francis Bacon, que está questionando inclusive a própria filosofia, que não é uma verdade segura, ela é filosófica. Ela apenas faz uma leitura filosófica das coisas, mas não é a verdade em si. Então, para o método científico
para um método indutivo de investigação, o homem precisa se livrar desses ídolos, a teoria dos ídolos. Espero que tenha ficado claro a teoria dos ídolos. Qualquer dúvida pode deixar um comentário aí embaixo. E esses ídolos todos são exatamente necessários de serem derrubados para chegar ao método indutivo. O que é o método indutivo? Como se faz ciência? Método, a palavra método significa caminho. Então, o caminho indutivo de fazer ciência. E a primeira forma, Francis Bacon, para combater os erros provenientes dos ídolos, ele vai propor, então, que o método indutivo seja a forma de fazer ciência. Indutivo de investigação científica, vamos dizer assim, que será baseado, primeiro, em uma observação rigorosa. Não é qualquer observação, será uma observação rigorosa dos fenômenos, ou seja, de como as coisas se manifestam, dos fenômenos naturais, esses fenômenos naturais que cumpriria, então, etapas. Etapas essas que precisam ser respeitadas quando estou falando de fazer ciência. Ok? Então, vamos lá. Qual é essa primeira etapa? A observação rigorosa. É uma observação rigorosa da onde? Da natureza, E dentro dessa natureza, pela observação, o homem, para fazer ciência, vai colher dados. Então, essa primeira etapa é de observação para a coleta de dados. Depois, a outra etapa do método indutivo é a organização racional destes dados levantados pela observação. Então, levantados os dados da observação, nós precisamos organizá-los de forma racional, segundo passo do método indutivo. Esses dados que serão, então, colhidos empiricamente. E aqui nós temos a ideia de empirismo, que vocês verão que essa corrente empírica é muito forte na Idade Moderna. A corrente empírica, a explicação, a ciência que se faz pela experiência, empirismo, e depois a ciência que se faz pela razão. Então ele defende que primeiro a observação ela será racional, vou colher dados, mas depois eu vou organizar isso de forma racional, que ela será primeiro será empírica, vou colher dados, e depois então eu vou organizá-la de forma racional, para depois levantar hipóteses. Hipóteses que são o quê? Explicações gerais, são explicações provisórias do assunto. Por exemplo, na observação eu observei a fervura da água, como que a água ferve. Na organização racional eu percebi dados particulares dessas águas, Olha, essa água ferveu a esse grau, essa outra água ferveu a esse grau. Agora eu vou levantar hipóteses. Tá, hipótese de que a água ferve a 62 graus. Não, a água ferve a 100 graus. E assim eu levanto explicações provisórias que depois são experimentadas, que é a última etapa, que é da experimentação. Então, a etapa da formulação de explicações gerais, as hipóteses, destinam-se a compreender os fenômenos estudados. Tá? Vai ser o processo de compreensão. Depois dessa compreensão, será então a experimentação, que vai verificar, ou seja, vai confirmar as hipóteses ou vai negá-las. Comprovações das hipóteses formuladas mediante a experimentação, refletidas em uma nova circunstância. Novas circunstâncias, como eu disse, podem ser afirmações ou negações da terceira etapa, que era a formulação de hipóteses. Percebem aqui, gente, que nós estamos tendo uma inclinação da filosofia com o próprio Francis Bacon, uma inclinação para fazer ciência. E aí, eu digo para vocês que dentro da Idade Moderna, nós vamos ter duas correntes principais de abordagens filosóficas. A corrente racionalista, que é a razão, e a corrente empirista, que é da experiência. Então, o problema do conhecimento aqui inaugura algo que já, de forma teórica, que os primeiros filósofos
clássicos, Sócrates já falava, Platão já falava de uma teoria do conhecimento. Só que agora aqui vai ser uma ciência chamada de epistemologia, que vai ter duas vertentes principais, razão e experiência. Razão, do racionalismo, de René Descartes, que eu falarei no próximo vídeo, falarei mais sobre o racionalismo. Mas nós vamos ter aqui esse embate de razão e experiência na filosofia moderna. Comecei a falar para vocês de um pouco do empirismo do Bacon, mas nós veremos outros empiristas fortes aí que vão contrapor, vão contra a ideia do racionalismo do Descartes. Então, gente, esse foi o nosso vídeo sobre o início da filosofia moderna e também iniciamos falando de Francis Bacon, que ele vai ter uma abordagem do método indutivo, combate aos ídolos, que são falsas formulações que enganam o homem e o impossibilita de conhecer a ciência tal qual ela é. E nós falamos também sobre a filosofia política do Príncipe, né, da obra O Príncipe, que é do autor Maquiavel, Nicolau Maquiavel. E comecei o vídeo, só a título de resumo, comecei o vídeo falando para vocês sobre aquilo que formulou uma nova ideia de modernidade filosófica. Esse, então, foi o nosso vídeo de filosofia moderna, falando dentro da ideia de renascimento e razão. Temos que entender dentro da ideia de renascimento a Itália, né? Florença, a cidade de Florença, que vai ser ali o berço da arte renascentista, e também uma nova ideia de produção humana, o humanismo, a idade da razão. Ok? Até o próximo vídeo, que será o segundo vídeo sobre a filosofia moderna, e que vamos falar um pouco sobre o racionalismo e também mostrar as contraposições, as correntes contrárias empíricas de John Locke e outros, ok? Thomas Hobbes e outros. Meu nome é Ítalo Silva, espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, compartilhe. Esse vídeo faz parte de uma série de videoaulas que tem a intenção de fazer uma síntese geral da história da filosofia, abordando os principais pensadores, principalmente aquilo que é mais cobrado dentro da história da filosofia e dentro também daquilo que é cobrado no Enem e no vestibular. Espero que tenha servido, clique em gostei, inscreva no nosso canal, no meu canal aqui, para receber atualizações dos próximos vídeos. Agradeço os comentários, alguns e-mails que eu tenho recebido, no meu e-mail italo.filosofia@gmail. Alguns eu demoro a responder, justamente pela correria do tempo, de vida de professor mesmo. E agradeço os elogios, as críticas. Inclusive, tentei melhorar o áudio nesses últimos vídeos, agora colocando também a imagem aqui, para me ver nos primeiros vídeos não tinham, que foi uma sugestão justamente de algumas pessoas que estão acompanhando o canal. Obrigado pelo carinho, clique aqui em gostei, vamos continuar estudando a filosofia, continuar entendendo o pensamento, qual é a construção do pensamento nosso pensamento cultural, nosso pensamento filosófico, para entendermos melhores quem somos, entendermos melhores qual será o destino dessa nossa sociedade e o futuro da ciência em si. Ok? Um abraço e até o próximo vídeo.